Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Hoje separei aqui uma série de antes e depois de algumas cirurgias de abdominoplastia com lipo HD para vocês entenderem um pouquinho o impacto dessa cirurgia e como ela pode ser diferente de caso a caso. Então, você que está pensando em fazer a tua abdominoplastia, tua cirurgia de contorno corporal, senta aí, curta, compartilhe e clica no sininho para receber sempre as notificações desse canal. Aqui sempre absolutamente tudo de contorno corporal e cirurgia da mama. Aqui, Dr. Daniel Botelho, tem mais de 10 anos que eu dedico a minha vida a buscar no mundo o que existe de melhor em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, para que a gente possa entregar sempre aos nossos pacientes aquilo que tecnicamente é o melhor. Beleza, meu queridinho, meu futuro paciente? Bora então? Vamos seguir com o nosso bate-papo. Pedir para a equipe separar alguns casos de abdominoplastia. Na verdade, tem uma série de casos diferentes, tá? Não são exatamente todos abdominoplastia clássica, cada um tem alguma peculiaridadezinha para que vocês possam entender a diferença. Beleza? Bora começar aqui, meus queridos. Aqui é só uma visão de perfil, tá? Uma paciente que fez abdominoplastia com lipo HD, paciente que fez inclusive lipo de braço. Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, inclusive esse desenho do deltoide a gente faz na cirurgia, tá? Aqui antes, aqui depois. Esse aqui é o acesso da axila, tem um acesso na parte de trás e um acesso na parte da frente para a gente acessar toda essa região lateral e inclusive o braço. Quando a gente faz braço, tem um acesso pequeno no cotovelo também, desse tamanhozinho aqui, ó, pequenininho. Então a gente normalmente limpa bastante essa região aqui, ó, e faz esse desenhozinho do deltoide para que o braço fica com um aspecto mais atlético. Isso a gente faz tanto na lipo HD quanto na abdominoplastia. Com lipo HD o processo é rigorosamente o mesmo, tá? Olhando aqui um pouco mais no perfil, a gente vê, obviamente tem o desenho aqui do perfil. O ideal é sempre que ao nível do umbigo a gente tem uma depressãozinha suave, depois a gente vem com um volumezinho suave da musculatura, tá? Para que fique aquele abdômen reto demais, plano demais mesmo no perfil, esteticamente acaba ficando não tão natural, tá? De toda forma, aqui a gente vê um pouquinho da cicatriz. Esse aqui é um tamanho da cicatriz de uma abdominoplastia clássica, tá? Então ela vem mais ou menos até o nível do ossinho do quadril de um lado, até o ossinho do quadril do outro lado. Aqui vocês veem, né, toda a lipoaspiração do dorso também que é feita para que essa transição do tronco para o bumbum fique mais suave, natural. Essa paciente também fez uma lipo de culote pequena, tá? E enxerto de gordura no bumbum para modelar um pouquinho. Então aqui o perfil tá ok, tá bacana, não tem nenhuma coisa muito diferente aí das abdominoplastias que a gente realiza com muita frequência. No próxima situação aqui a gente tem um antes e depois. Uma paciente com muita flacidez, uma paciente com uma situação de perda de peso muito grande, né? Situações como essa, a gente encontra muita diastase, um afastamento da musculatura gigantesco, para além disso, uma pele já bastante danificada. Então, é essencialmente uma paciente muito diferente da paciente anterior, tá? A paciente anterior é uma paciente mais jovem, a pele mais durinha, mesmo a gente fazendo abdominoplastia, e essa paciente já é uma pele já bem mais danificada pela oscilação de peso, tá? Então, naturalmente, a perspectiva, a tendência são resultados um pouco diferentes de uma circunstância a outra pela própria condição da pele. Aqui vocês observam a cicatriz. Normalmente a gente sempre busca uma cicatriz mais baixa possível, junto também com uma posição, né, favorável. Um desenho da cicatriz que fique mais favorável, não fica aquela coisa nem reta demais, nem torta, para que esteticamente pelo menos fique agradável de olhar. O umbigo aqui é uma coisa interessante, eu sempre busco fazer ele pequenininho e fundinho, tá? Isso ajuda a deixar a cicatriz do umbigo mais escondidinha. Detalhe interessante aqui é o desenho em HD que a gente faz, mesmo uma paciente com muita flacidez. Aqui, na verdade, são duas coisas que a gente fez. Além do próprio desenho em HD, a gente enxertou gordura dentro da própria musculatura para que ficasse também uma definição com aspecto mais natural, tá? Então, aqui a gente observa, pela própria musculatura da coxa, a gente observa que é uma paciente que pratica atividade física, tem uma boa condição de rotina, né, de atividade, porém, realmente as oscilações de peso atrapalharam muito essa paciente ao longo do tempo. Então, umbigo fundinho, desenhozinho suave e discreto da musculatura, aspecto
ok, mas naturalmente é diferente uma paciente que não tem uma condição tão alterada de pele assim, já é uma pele muito próxima de paciente pós-bariátrico, por exemplo. Aqui, uma outra situação de perfil, aqui uma paciente, na verdade essa paciente não é abdominoplastia clássica, mas é uma abdominoplastia, na verdade, mais para correção do umbigo, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Aqui a gente fez a aplicatura da musculatura, vocês observam que como é importante a aplicatura para a gente melhorar o desenho do perfil, tá? Para não ficar com essa barriguinha, muitas vezes a própria aplicatura, se não tiver ok, a gente perde um pouco desse resultado, já com uma paciente inclusive magra, com boa musculatura. Aqui vocês observam o mesmo cortezinho aqui para lipo da região lateral e também do braço, tá? Aqui na visão frontal, uma outra paciente que a gente vê tanto dorso e na parte da frente. No caso da abdominoplastia, basicamente a mesma coisa. Aqui a gente observa uma cicatriz bem posicionada, bonitinha, umbigo fundinho, uma marcação, uma definição bastante suave e natural. Aqui a gente também fez o haft, melhor dizendo, que é o enxerto da gordura dentro da musculatura para melhorar o aspecto dessa definição para que fique o mais natural possível. Aqui no dorso a gente observa um dorso bom também, né? Melhorou bastante aqui esse gordinho, esse acúmulo de gordura aqui na lateral. Aqui o acesso no meio das costas, a gente faz um acessozinho pequeno, fica bastante discreto também. O paciente também teve lipo de braço, uma lipoabdominoplastia também com um ótimo resultado. Aqui é aquela paciente que a gente tinha comentado, uma paciente com uma paciente jovem, não teve filhos, mas já tinha uma pele com flacidez para abdominoplastia. Então a gente conversou com essa paciente para, de fato, considerar a abdominoplastia. Aqui a gente observa tanto dorso e na região do abdômen. No dorso, notem aqui a diferença do braço, tá? Melhorou muito, 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 além da própria lipo da região lateral, então resultado super bom. A incisãozinha no meio das costas, para a gente acessar toda essa região lateral da cintura. O acessozinho que eu comentei com vocês aqui da axila, para a gente trabalhar todo o braço, a diferença do braço na visão posterior, tá? Então, esse desenho, essa sombrinha do deltoide, isso a gente faz na cirurgia, para que realmente fique um aspecto bastante natural e atlético, para realmente dar a impressão daquele braço malhado. Uma outra coisa super interessante que a gente faz é esse desenho da musculatura espinhal, tá? Vocês notem que aqui não tem nada, além da gente retirar a gordura, a gente faz esse desenho da musculatura espinhal, e aqui, por ser uma paciente jovem, ficou um resultado super, super interessante também, tá? Na região do abdômen, a cicatriz bem posicionada, a gente não vê uma cicatriz distorcida nem nada, um umbigo fundinho e uma definição bastante natural também. Aqui também a gente fez haft, que é um enxerto da gordura dentro da musculatura para a gente provocar uma hipertrofia, um aumento de volume do músculo na própria cirurgia. Isso ajuda a deixar o resultado bastante natural, tá? Então aqui uma lipoabdominoplastia HD com resultado super bacana também, umbigo bastante natural. Aqui é aquela situação que não é uma situação clássica, tá? Que uma paciente que ela veio para nós com uma queixa muito grande no formato do umbigo. O que aconteceu nessa situação? Nessa situação, a paciente acabou fazendo uma mini abdominoplastia nesse momento, no primeiro momento, né? Não fui eu o cirurgião da primeira cirurgia, porém, conversando com a paciente, ficou claro que aqui foi feita uma mini abdominoplastia sem descolamento, então tensionou e o umbigo ficou fendido, ficou com esse aspecto em fenda, que incomodava muito a paciente, e foi exatamente aí que a gente decidiu atuar, porque era a principal queixa, né? O principal desejo dessa paciente era melhorar o umbigo. Então, o que nós propusemos para ela foi descolar toda essa região. Esse umbigo em fenda, ele ia terminar numa cicatriz vertical, que foi o que virou, e a gente transpor esse umbigo um pouquinho mais para cima, para que a gente pudesse refazer esse umbigo do zero. Então, foi o que nós fizemos, refizemos o umbigo do zero, para ele ficar com um aspecto redondinho. E essa fenda do umbigo antigo, a gente encerrou numa cicatriz vertical. Então, a gente incisou, descolou até lá em cima, puxou essa pele para baixo. Esse buraco do umbigo antigo, a gente encerrou ele numa cicatriz vertical, porque não havia pele o suficiente para que essa cicatriz saísse lá embaixo, né? Então a gente encerrou aqui e refez o umbigo para cima, além da definição, né? A gente fez uma definiçãozinha suave para que ficasse com o aspecto o mais natural possível. A paciente está super feliz e realmente mudou muito, né? Porque era uma paciente que se incomodava muito com esse umbigo, não dava para usar nada, todo mundo sempre perguntava o que aconteceu, e ela se incomodava muito com isso. E aqui a gente resolveu, como ficou uma cicatriz
discreta, aqui depois do processo de cicatrização a tendência é ficar uma cicatriz discreta, possivelmente não vai incomodar a paciente em relação a isso. E a cicatriz que ela já tinha aqui, na verdade ficou a mesma, né? A gente só fez algumas pequenas correções aqui na cicatriz que ela já tinha, além da própria aplicatura. Essa paciente é aquela paciente em perfil que nós vimos aqui, tá? É exatamente essa paciente em perfil. Vocês observem como melhora, mesmo a paciente atlética, com uma boa rotina de atividade, uma aplicatura bem indicada, melhora muito o perfil da paciente. Certo, meus queridos? Então nós conversamos um pouquinho aqui sobre alguns casos de lipoabdominoplastia. Escreve aqui embaixo se tem algum caso desse que é parecido com você, com o seu, e se você gostaria de melhorar, e também deixa a sua opinião sobre os casos aqui apresentados. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!